O Vicente Júnior fez uma pergunta muito importante da gente responder aqui lá no YouTube, num vídeo sobre a Lei 9784 de 99, tá falando sobre a Lei do Processo Administrativo Federal, na verdade a Lei do Processo Administrativo de forma geral, né? O que ele fala? Ele fala do artigo 63, tá? Antes de chegar na pergunta dele especificamente, eu queria deixar aqui bem claro sobre o que a gente vai falar. O artigo 63 da Lei 9784 ele vai falar sobre situações em que o recurso administrativo ele não é conhecido pela administração pública. O que significa um recurso não ser conhecido? Significa que você vai propor um recurso e esse recurso ele não vai ser aceito, basicamente. Tá? Então, por alguma razão, e o artigo 63 elenca ali, você apresentou o recurso perante o órgão incompetente, ou a pessoa que apresentou o recurso não tinha legitimidade. Então ele diz para você que esse recurso pode não ser conhecido pela administração. Conhecido significa que ele não é aceito, basicamente, tá? Só que aí lá no parágrafo 2º ele fala o seguinte, mesmo que o recurso não tenha sido conhecido pela administração, o ato pode ser revisto pela autoridade competente de ofício. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, mesmo que você entre com o recurso seja negado, ou melhor, não seja conhecido, que é diferente de ser negado, né, ou seja, o recurso não foi nem aceito, pode ser que a própria administração pública de ofício resolva o seu problema. Mas aí que está o detalhe. No finalzinho do parágrafo 2º, e essa é a pergunta do meu amigo Vicente Júnior, ele fala o seguinte, ó, isso pode acontecer desde que não tenha ocorrido a chamada preclusão administrativa. Ponto. Aí entra a pergunta do Vicente Júnior, o que cacetas é, e não foi assim que ele perguntou, mas o Dalmo perguntaria, o que é essa porcaria de preclusão administrativa? Basicamente, a preclusão administrativa, aliás, a preclusão, o Instituto Preclusão, é um instituto processual, tá? Você vai encontrar isso no processo civil, no processo penal, no processo trabalhista e, obviamente, no processo administrativo também. O que necessariamente é a preclusão? Preclusão é quando você perde um direito processual porque o prazo oferecido a você foi extrapolado. Então, quando você lê frases do tipo sob pena de preclusão, é que se você tem 30 dias para realizar um ato processual e você não faz nesses 30 dias, você perde o direito de realizar aquele ato. Perceba que não estamos falando da prescrição. Ela aparece bastante com a prescrição. O que é prescrição? Prescrição acontece quando você tem o direito de propor uma ação. Então, vamos dizer que eu tenho um mandato de segurança, prazo de 120 dias. Passou 120 dias, prescreveu o meu direito. Agora, se eu propus um mandato de segurança e dentro do mandado eu tenho um prazo para realizar um ato, tá? E eu não atendi a esse prazo, acontece o que a gente chama de preclusão. Então, a diferença clássica é essa. A prescrição ela é um instituto para você poder propor a ação, o recurso, tá? Quando você entra ali com a preclusão é um ato meramente dentro do processo. Então, para poder resolver a dúvida, o que é a preclusão administrativa? É que você tinha que cometer um ato dentro do processo administrativo em um prazo, e o prazo não foi respeitado. Por exemplo, ele te dá um prazo de defesa de 15 dias. Se você não se defender em 15 dias, acontece a preclusão administrativa. Se você não apresenta os documentos requisitados em 20 dias, acontece a preclusão administrativa. Então, basicamente, a ideia de preclusão é a perda do poder de realizar um procedimento dentro do processo por você ter extrapolado, por você ter passado o prazo, tá? Então, basicamente é isso. Resumindo o que a lei fala. Você vai propor um recurso, esse recurso pode não ser conhecido pela administração. Ponto. Se esse recurso não for reconhecido, mesmo assim a administração de ofício pode rever aquele ato. Ponto 2. Porém, se tiver acontecido a preclusão, ou seja, você teve o seu recurso não conhecido porque você não respeitou o prazo de interposição de recurso, aí nem a administração pode te salvar. Se você olhar no artigo 63, existem ali 4, salvo engano da minha parte, situações que podem gerar o não conhecimento do recurso. Uma delas, o recurso apresentado fora do prazo. Então pronto, ali a gente está falando da preclusão. Tá? Então, qualquer outro motivo que leve o seu recurso a não ser conhecido pela administração, a própria autoridade pode rever o ato de ofício, exceto se o não conhecimento do recurso se deu por ter sido apresentado fora do prazo, ou seja, preclusão administrativa, beleza?